é fácil fazer comunicação no setor público e é por isso que esse guia de sobrevivência existe. Há 5 anos no ar, pessoal, nem sempre com a frequência ideal, nem sempre conseguindo trazer todos os temas e os entrevistados que eu gostaria, mas sempre com a persistência necessária, exatamente como um guia de sobrevivência deve ser. Eu sou a Aline Castro, sou jornalista e servidora pública, continuo aqui com vocês abrindo a 6ª temporada do podcast. Se você vê valor no conteúdo que eu produzo aqui, aprecia essa nossa resiliência, me deixa saber disso, interage lá comigo pelas redes sociais. Você me encontra como Aline Castro Comunica no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no YouTube. E se você também acredita no poder das redes, não pode deixar de se engajar no trabalho da Associação Brasileira de Comunicação Pública. Acesse o site abcpublica.org.br, faz logo a sua filiação para a gente começar 2025 mais unidos pela comunicação profissional no setor público brasileiro. Pessoal, o tema de hoje foi escolhido desde o ano passado a partir de sugestões de alguns ouvintes, depois que eu abri uma caixinha de sugestões lá no meu Instagram. A gente vai falar de conteúdo digital. Desde os processos de criação até a interação com a audiência, como lidar com pressões que a gente sofre no dia a dia. Enfim, a gente vai ver como fazer um trabalho bacana, com profundidade, com estratégia e principalmente com foco no interesse público nos canais digitais. Para o nosso papo, 2 grandes profissionais responsáveis por perfis de muito sucesso, um no âmbito do executivo e outro do legislativo. Será que vocês adivinham de quem eu estou falando? Aqui comigo hoje, Paulo Vitor Bispo, mais conhecido como PV Bispo. Ele é publicitário, formado na Universidade Católica de Salvador e é diretor de comunicação digital da Prefeitura de Salvador. E também Luciano Galvão, que é formado em comunicação social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje ele é diretor de relações públicas na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP. Mas na ocasião em que a gente gravou o episódio, ele atuava como gerente de redes sociais da ALEP. Eu quis começar a minha conversa com os dois já assim, indo direto e reto ao ponto, com a pergunta de $1 milhão. Qual o segredo do sucesso das redes sociais das instituições que eles administram? A gente começa ouvindo o PV Bispo e eu não sei se você sabe, mas o perfil da Pref Salvador no Instagram é o perfil mais seguido do mundo na categoria prefeituras. PV, conta aí pra gente o segredo desse sucesso, por favor. Essa pergunta realmente acho que não é de $1 milhão, né? Acho que é 1 bilhão, porque atribuir o sucesso, eu sempre brinco que criatividade, muitas vezes as pessoas levam para um lado subjetivo de que criação vem de algo, sabe? Ah, não, vou sentar aqui e vai surgir a ideia. E eu sempre brinco aqui que criatividade é muito de esforço, né? É muito suor. A gente traz um trabalho, muitas vezes criativo, pelo trabalho de buscar referências o tempo inteiro, e o dia inteiro a gente está com vários grupos do trabalho, da equipe da gente, do nosso time, buscando referências e buscando como a gente consegue conectar o que acontece em Salvador, o que acontece no mundo, com os serviços da prefeitura. Eu acho que se eu fosse utilizar algo para atribuir o sucesso, atribuir a conexão que a gente consegue com as pessoas, está muito atrelado a gente entende que comunicação, e eu levanto muito essa bandeira da comunicação orgânica. A gente cria um planejamento todo, e em cima desse planejamento, muitas vezes eu brinco, a gente cria um planejamento de um mês e vai meio que jogando fora, não que ele não seja importante, mas que a gente vai se adaptando ao que está acontecendo na cidade e, digamos, o que está acontecendo no país, né? Por exemplo, se Salvador está chovendo, não faz sentido a gente, dentro do planejamento, usar conteúdos de alegria ou que não fazem conexão com o que está acontecendo no momento. Enfim, a gente vai utilizando o planejamento como aquela espinha dorsal do trabalho, mas se conectando com o que está acontecendo na cidade e, dessa forma, você vai gerando mais identificação, né? E agora a gente ouve Luciano Galvão sobre a atuação digital da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Quando me perguntam assim,
qual é o segredo, qual é a fórmula de obter os resultados, eu nunca consigo responder com certeza, porque a gente não tem insumos, né? Não tem informações suficientes para bater o martelo, dizer, esse é o motivo A, B ou C. Né? Então, mas eu tenho algumas pistas do que pode produzir resultados para a gente. Primeiro, no nosso caso muito específico, o poder legislativo como um todo, ele é um animal um pouco diferente, né? Ele é uma espécie um pouco sui generis quando comparado a outros órgãos públicos. Ele conta com muito desconhecimento da população, ele é um órgão político, né? Então ele conta também com desconfiança da população, como outras entidades políticas, e ele tem uma atuação um pouco abstrata para a maioria das pessoas. Então a gente precisa adotar algumas estratégias para driblar esses desafios de comunicação. Toda organização tem suas entregas principais, né? E a gente filtra dentre essas entregas aquelas que impactam mais diretamente o dia a dia das pessoas. No nosso caso específico, as entregas centrais do Poder Legislativo é a produção de leis e o debate de políticas públicas, né? A fiscalização das políticas públicas. Então, de toda a atuação da casa, a gente seleciona aquelas que tocam mais diretamente no dia a dia do cidadão. Então, essa é uma primeira estratégia. A gente também procura, no nosso órgão, alguns serviços que são prestados diretamente à população. Então, se tem mutirões em parceria com outros órgãos para doação de sangue, para pessoas muito endividadas, para oferecer serviços de oftalmologia. Periodicamente existem ações como essa que são bem concretas, são fáceis de comunicar, né? Então a gente aproveita esses momentos para tentar também falar mais diretamente. E uma coisa que eu considero muito importante é tentar identificar qual é o universo simbólico da nossa audiência que se comunica com o universo simbólico associado à organização. É um pouco abstrato, né? Mas como assim? Por exemplo, os pernambucanos, as pessoas de Pernambuco, elas são muito orgulhosas de serem pernambucanas. Então, o sentimento de pertencimento é um valor muito forte dentro da nossa audiência. E nós somos uma organização pernambucana, né? E que também tem orgulho de ser pernambucana. Então a gente aproveita esses valores comuns e tenta comunicar isso para a audiência para tentar se aproximar das pessoas, né? Então a gente em muitas publicações valoriza a cultura de Pernambuco, o modo de falar de Pernambuco, a culinária de Pernambuco, a arte de Pernambuco, vários aspectos que se comunicam com a nossa audiência. Outra coisa que a gente já identificou é que assuntos que tratam da defesa de direitos de determinados segmentos da população que são mais vulneráveis também promovem muito engajamento. Então, é, pautas relativas ao direito das mulheres, pautas relativas ao direito das pessoas com deficiência, sempre promovem muito engajamento. Outro momento, quando figuras muito importantes da cultura, dos esportes, vêm na casa, é um momento que a gente também consegue se conectar com a população, né? Porque são rostos conhecidos da audiência. Então, tem vários momentos desses que a gente consegue se conectar e driblar esse problema que é o fato da atuação legislativa ser muito abstrata. Então, talvez sejam esses os caminhos que têm levado a gente a chegar a bons resultados. Muito bem, eu pedi então para os nossos convidados esclarecerem quais mídias eles priorizam na Prefeitura de Salvador e na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Se tem alguma que é o carro-chefe e se tem alguma que eles pretendem investir mais tempo, mais esforço em 2025. Então vamos ouvir, começando pelo Luciano. A nossa mídia principal hoje é o Instagram. Por um motivo muito simples, é aquela onde a gente consegue ter os melhores resultados hoje, né? Como a gente não tem pernas para atuar da forma ideal em todos os canais, a gente elege aquele que está dando mais retorno e aí a gente prioriza ele e tenta adaptar os conteúdos para os outros canais. Uma mídia que eu considero particularmente que seria estratégico a gente crescer nela seria o TikTok, né?
porque um canal cuja base de usuários está em tendência de crescimento. Então, seria importante a gente conseguir acertar a mão ali no TikTok. A gente tem alguma coisa, mas ainda muito embrionária. Não, a gente ainda não acertou o tom. E aí tá no nosso plano, né, para 2025, testar formatos para melhorar os nossos resultados no TikTok. Um outro canal também que é muito importante que a gente consiga ter uma presença digital melhor é no YouTube, que já é muito grande, mas surpreendentemente, sempre que sai aqueles números de base de usuários, continua crescendo, né? O YouTube é hoje a maior rede social em número de usuários no Brasil. E aí tem aumentado o consumo do YouTube em TV, ele tem entrado mais no dia a dia de muitas pessoas e de pessoas de diferentes segmentos sociais. Então, eu já estou mais ou menos 7 anos na prefeitura, e eu sempre brinco que esse trabalho de construção da persona e o que as pessoas identificam como a prefeitura de Salvador nas redes é um trabalho que começou bem anterior a mim, né? Eu sempre gosto de trazer a Arisa, que era minha chefe antes, hoje ela trabalha com a Semineto, e eu continuei esse trabalho na gestão de Bruno. A gente começou um trabalho bem que era muito forte no Facebook, e aos poucos, quando foi. Hoje a gente tem a presença muito maior no Instagram, então hoje acho que a principal rede do nosso trabalho é o Instagram, junto com o TikTok aí evoluindo muito. A gente usa também muito o Twitter, mas eu acredito que essas são as redes principais, sabe? A gente também está começando a fazer um trabalho através dos canais do WhatsApp também, que facilitam muito. Acho que é uma presença maior, principalmente num país muito complexo como o Brasil e uma cidade como Salvador também. Muitas vezes a gente acha que todo mundo tem acesso à internet e de dados muito fácil, e infelizmente não. E eu acho que essa conexão através dos canais do WhatsApp facilitam muitas vezes ao cidadão conseguir conectar com a informação muito mais rápido, sabe? Eu quis saber do Luciano mais sobre os processos de criação que eles usam na Alep. O PV comentou logo na primeira fala dele que muitas vezes eles fazem planejamento e acabam jogando fora, porque o que mais conta mesmo é o contexto, né? É a gente se manter vivo, atento ao que está acontecendo e pegar ganchos para produzir conteúdo. Então a gente vai ouvir o Luciano sobre como é esse processo de planejamento e de criação na Alep. A gente tem um programa, né, que é a coordenação de conteúdo, é, é, a, é a responsável por alimentar esse cronograma, né, identificar pautas, dar direcionamentos e pautar as criadoras para fazer. A gente tem um calendário que, dependendo do período, ele até prevê conteúdos de um mês para frente. Aí, à medida que alguém tira uma folga, alguém sai de férias, essa gaveta vai sendo consumida, né? E aí, mas nos momentos de que a equipe inteira está com todas as horas disponíveis, esse conteúdo fica bem para frente. Mas esse conteúdo não, esse calendário, ele fica bem para frente. Mas com muita flexibilidade, porque às vezes os fatos se impõem, né? As trends se impõem quando é possível usar uma trend. Então, isso é muito flexível. E a equipe inteira dá ideias, né? A gente tem perfis bem diferentes dentro da equipe. Então, a gente tem desde estagiários muito jovens até pessoas que já têm muitos anos de casa. Cada um consegue dar uma contribuição de um tema diferente, né? E os estagiários trazem muitas ideias, eles consomem muita trend, eles veem muitas coisas. Então, as ideias vêm por todos os lados e a gente tem planejamento, mas não é escrito na rocha, né? Ele tem flexibilidade para se adaptar à necessidade do momento. O Luciano falou em trends, né, gente? E eu acho que um grande desafio que os órgãos públicos têm é encontrar a mão na hora de usar trends, né? Equilibrar leveza, bom humor com a cultura mais séria que faz parte de muitas das nossas instituições. Quando eu gravei com o Luciano, gente, tinha acabado de acontecer o caso do Reels do Banco Central,
que abordou a questão do Pix, né, aquela crise que a gente acompanhou recentemente, em janeiro agora de 2025, e, esse reels que foi feito acabou sendo muito mal compreendido. Então eu perguntei para o Luciano como que ele acha possível a gente calibrar, né, os nossos conteúdos, as nossas abordagens para acertar, né, para ter sucesso na hora de passar uma informação, aproximar as pessoas, enfim, sem ser mal interpretado, né, como aconteceu nesse caso recente. Vamos ouvir. Quando a gente consegue acertar o timing e o tom de uma trend, isso traz resultados muito bons. A gente fura bolhas, a gente é entregue, o nosso perfil é entregue para muita gente. Mas, às vezes, o dano de quando você comete um deslize pode ser muito maior do que o benefício que pode retornar de quando você acerta, né? Então, a gente adota uma estratégia um pouco mais cautelosa. Por isso, a gente não entra em trend o tempo inteiro, porque o processo de aprovação, dentro da equipe mesmo, a gente não precisa aprovar com instâncias superiores, não, mas dentro da nossa equipe, o processo de aprovação das ideias, de melhoria dos textos, de correção, de trazer a coisa para dentro dos limites corretos, ele leva um pouquinho de tempo. E aí, nisso, às vezes a gente perde o timing, né? Mas paciência, né? Porque a gente prefere adotar essa cautela. Mas a gente faz testes. E às vezes dá certo, às vezes a gente leva um puxão de orelha aqui, outro ali, né? Mas eu acho que é do jogo. Eu acho que equipes criativas precisam desafiar um pouquinho os limites. Não tem como, né? E aí eu ouvi. Às vezes vem um feedback da gestão de que, ó, eu acho que passou da linha aqui. E a gente trata com muita naturalidade, porque é legítimo, né? O gestor dizer que, não, aqui eu acho que desse ponto precisa voltar. A gente é equipe técnica, né? De comunicação, a gente sabe o valor daquilo, mas a gente precisa alinhar as nossas atitudes ao que é possível em cada momento, né? O caso do Banco Central, eu acho o trabalho sensacional. A minha avaliação daquele caso é que foi só o palco onde a coisa aconteceu que deu aquele efeito rebote, né? Porque eles estavam usando aquele formato ali com muito sucesso para falar de educação financeira, que é um tema que ele é tranquilo de falar. Eles estavam jogando em casa, né? Quando eles usaram aquele mesmo formato para tratar de algo que estava muito politizado e polarizado, né? Aí eles já não estavam mais jogando em casa, né? Eles estavam jogando na Libertadores, estádio lotado, na Argentina, né? Sob muita pressão. Acho que foi ali que a coisa foi entendida da forma como eles não esperavam, né? Agora a gente volta para o PV para ouvir mais sobre a produção de conteúdo da Prefeitura de Salvador e sobre como eles encontram essa calibragem por lá, né? Entre falar de um jeito leve, mas não fugir de temas difíceis. Vamos conhecer. A construção do trabalho da prefeitura é um legado, né? Eu brinco que é uma construção de legado que daqui, sei lá, se eu sair amanhã ou daqui a 5 anos, ou enfim, a gente precisa entender essa construção de legado de assuntos principais. Quando eu falo da prefeitura de Salvador, é impossível a gente não tratar de assuntos relevantes a características da cidade. Eu não posso aceitar ações de racismo, intolerância religiosa, violência contra a mulher, são coisas que são meio que do DNA da gente, sabe? Da página da prefeitura. E dessa forma, eu agradeço muito o prefeito, que é Bruno hoje, e a nossa secretária de comunicação, que é Renata Vidal, de dar uma liberdade para a gente, que eu diria é quase absoluta. A gente consegue ter uma liberdade para falar de temas que muitas vezes são espinhosos e sem perder, muitas vezes, da importância de falar disso em uma rede pública, e, ao mesmo tempo, os pedidos e a necessidade de falar dos serviços estão conectados com isso, né? A gente brinca que a gente usa da ferramenta, muitas vezes, do sarcasmo, do humor, para tratar de serviços e trazer a conexão com as pessoas. Isso não faz com que a gente ache que eu vou ter que falar ou brincar o tempo inteiro, mas a utilização da ferramenta do humor, muitas vezes, é para conectar, ou muitas vezes eu vou usar do humor ácido para falar sobre um caso de intolerância ou um caso de agressão, de racismo. Eu trago ali, muitas vezes a gente fala assim, a gente já usou
coisas como se fosse o guia da luta contra o racismo tcheco, por exemplo. E a pessoa fica, caramba, será que é humor, é brincadeira, mas ali tem a mensagem muito forte do que a gente quer tratar. Ou quando a gente fez um conteúdo do guia do turista babaca. O guia para não ser um turista babaca. É pesado você falar a palavra babaca, mas ali a gente não está dizendo que todos os turistas são babacas, mas eu estou falando que existem turistas, infelizmente, que não respeitam as cidades. E a gente precisa conectar isso, precisa falar sobre isso, sabe? A liberdade que a gente tem aqui faz com que a gente consiga conectar e tratar sobre esses temas. O PV citou alguns exemplos em que eles foram ousados e que deu certo, né? Mas e quando não dá certo? Como é que a gente lida com a rejeição, com a viralização negativa de alguma coisa que a gente produziu? Vamos ouvir o PV. A gente consegue etiquetar, digamos assim, crises que são naturais de uma cidade, por exemplo, aumento de transporte é natural, vai aumentar em algum momento da gestão, questão de chuva, problemas que são naturais da cidade e problemas que acontecem em qualquer prefeitura de Salvador, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, enfim. E crises que estão associadas à nossa postura mais assertiva sobre pautas importantes, né? Então, quando a gente faz uma postagem sobre intolerância religiosa, a gente sabe que a gente vai sofrer algumas haters e a gente já espera isso. Normalmente, nesse planejamento, quando a gente busca criar um conteúdo voltado para alguns temas, a gente, na verdade, já vai construindo vacina sobre isso. Um caso, por exemplo, a gente fez um material sobre racismo, e aí a gente criou o vídeo, na verdade, a gente criou o card, que era como se fosse um jogo para saber se você tem atitudes racistas ou não, e era como se você tem atitudes racistas ou não. E aí se você vai confirmando aquilo ali, você já teve alguma atitude racista ou não. E aí, no final disso, começaram a fazer comentários, isso aí é mimimi, não tem que ter o dia do negro, tem que ter o dia do branco também. Enfim, essas coisas acontecem. E aí a gente pegou todos os comentários e fez assim, a gente sabia que eles viriam e eles já chegaram. Aí fez todos os comentários, ou seja, a gente criou uma nova postagem em cima do conteúdo de racismo, ou seja, eles vão estar presentes. Então a gente já cria meio que a vacina, produzindo um novo conteúdo em cima daquilo, sabe? Acontece muito disso. Eu gostei demais dessa estratégia de pensar na vacina, né? A gente se prepara para eventuais interações negativas e, quando elas chegam, a gente faz do limão uma bela limonada ou uma gin tônica, para quem preferir uma gin tônica. O PV comentou que esse processo criativo da Pref de Salvador é baseado numa brand persona, né? Que eles construíram muito bem por lá. E que isso tornou muito mais claro, né? Deu uma diretriz muito mais específica para o tom de voz, para a abordagem que eles utilizam, tanto nos posts como na interação com a audiência. Então, eu queria que vocês ouvissem ele falando um pouco mais sobre esse processo de dar consistência à brand persona. Essa construção começou antes dos 7 anos que eu estou na prefeitura e cada vez mais a gente foi se consolidando dessa forma, ampliando o processo de entendimento, como a gente falou, tipo, ser uma mulher negra de um bairro mais popular de Salvador, também conectando com a coisa de não levar desaforo para casa, são coisas que você, aos poucos, você vai trazendo esses elementos para o dia a dia, e você vai conectando com cada situação, como no processo de resposta, no processo de trazer um conteúdo mais apimentado, um conteúdo mais com sarcasmo, com humor. Então, ao mesmo tempo que ela é mãezona, ela também está ali para dar aquela bronca. Ao mesmo tempo também de ouvir que nem sempre ela vai estar 100% certa, sabe? E aí você vai moldando e o tempo inteiro a gente fica discutindo isso e a proximidade da equipe, ter reuniões semanais e pensar tudo junto também facilita com que essa coisa fique sempre na memória. Gente, olha, a base da gente é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. E eu acho que esse processo demanda tempo. Muitas vezes a gente acha que a construção de uma persona, a construção de uma comunicação de uma rede, de um dia para o outro vai mudar,
Não, isso precisa tempo, e o grande fator é, apesar de ser de uma prefeitura, apesar de ser de uma gestão, a nossa comunicação é de Salvador, independente de política, sabe? A gente não faz política na página da prefeitura. Você nunca vai ver, apesar de todo o trabalho e de todo o apoio que Bruno faz, a gente nunca posta o prefeito na página da prefeitura, a gente nunca coloca gestores. Então, isso demonstra muito bem a instituição pública. A instituição prefeito é uma, a instituição prefeitura é outra. Então, isso fica muito identificado, né? É um trabalho que eu sou o maior defensor desse trabalho dessa forma. Infelizmente, os sobreviventes devem sofrer com isso, das pressões também por pessoas que fazem que não, porque não vai aparecer fulano, ciclano, mas eu acho que isso também identifica muito. Isso faz com que, por exemplo, a gente receba, eu sempre printo isso, que é maravilhoso. Tem casos das pessoas que falam assim: eu odeio o prefeito, eu odeio a prefeitura, eu odeio a gestão, mas eu amo o conteúdo de vocês. Pessoas que são de partidos opostos ficam assim: caramba, eu estou doido para compartilhar esse material aqui, mas eu trabalho para outro partido, enfim. Sabe, essa coisa tão fantástica, porque realmente o trabalho da gente é apresentar Salvador. É o que eu sempre brinco: o trabalho da prefeitura é apresentar Salvador. O trabalho do governo federal é apresentar o Brasil. Sabe, as instituições precisam representar o que elas são como cidade ou como país, não como questões políticas, sabe? Comunicação pública, pessoal, não se confunde, ou pelo menos não deveria se confundir, com comunicação política, né? Como o PV tão bem colocou aqui pra gente. Agora, nem sempre nós sobreviventes conseguimos voz, né, nesses momentos em que a gente é demandado para publicar coisas que têm viés político ou que de repente podem não interessar as nossas audiências. Então, eu quis saber do Luciano sobre como que eles lidam com essas situações lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Aí, de novo, vem a questão do poder legislativo ser esse órgão sui generis, né? É, a gente, na Assembleia Legislativa, tem a comunicação da casa e os gabinetes têm as suas estruturas de comunicação próprias, né? Então, são trabalhos complementares. E eu considero hoje a relação muito harmônica entre a estrutura de comunicação da instituição e a estrutura de comunicação dos gabinetes parlamentares. É, cada um joga numa ponta, né? Quando o conteúdo é estritamente político, a estrutura dos gabinetes é responsável por ele. Quando o conteúdo é institucional, mesmo que tenha até o político, mas que aconteça dentro do âmbito de um espaço institucional, uma comissão, o plenário, então esse conteúdo ele é tratado pela estrutura da casa, a estrutura da instituição que é a qual eu faço parte, né? Então isso ajuda a gente a não sofrer pressões políticas. O que acontece é aqueles pedidos de veicular alguma coisa na rede social que não cabe muito bem na rede social. Então, a gente vai oferecendo opções, porque normalmente a primeira ideia do demandante é: eu quero que saia no Instagram da casa. Mas nem sempre é o adequado, né? E aí a gente vai levando assim, caso a caso, fazendo esse trabalho de educação, que é contínuo, né? É contínuo, é permanente, e a gente vai chegando a boas soluções. E aí, isso aí varia um pouco também com o nível de autonomia que a estrutura de comunicação do órgão tem, né? Hoje, a nossa realidade é que a gente é reconhecido como uma unidade em nível estratégico. Então, as outras unidades administrativas ouvem o que a gente tem a dizer, né? Pode ter alguma outra realidade que a unidade de comunicação seja só demandada, só para executar. Aí é mais complicado, né? Agora, para a gente obter esse reconhecimento, né, que todos nós queremos, a gente precisa conquistar esse território, né, pessoal? E mais uma vez a gente precisa ter consistência no que a gente faz. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre estratégias de criação. Será que para ter sucesso nas redes sociais, basta a gente pensar num tema, tirar uma foto, fazer um post? Lá na Prefeitura de Salvador, eles já descobriram há um tempo que a riqueza das redes não está exatamente nas
pelas mãos do social media, não. Tá na nossa capacidade de colaboração. Então vamos ouvir. O trabalho que a gente faz com criadores de conteúdo, que muita gente chama de influenciadores, é essencial para a gente. A gente criou uma rede de criadores que apoiam muito a gente, porque a gente entendeu que a Prefeitura de Salvador não é um Instagram da Prefeitura de Salvador, é um Instagram de Salvador. Então, a gente fala sobre a cidade e a gente conectou com as pessoas que falam sobre Salvador, ou que vêm para Salvador e querem conhecer, ou que moram em Salvador e falam sobre gastronomia, locais turísticos, dicas de lugares que as pessoas talvez não conheçam tanto. Então, eu acho que o elo entre os criadores que produzem um conteúdo tão rico sobre a cidade precisam estar conectados com o que a prefeitura faz, e assim também distribuindo serviços, sabe? Me lembrei muito do início do trabalho da gente aqui. A gente começou a perceber o seguinte: além dos criadores da cidade, a gente foi começando a criar novos criadores. Por exemplo, na prefeitura a gente tem os agentes de limpeza, e eles sofriam muito com o distrato de muitas pessoas, né? Às vezes o cidadão acha que o agente de limpeza ele é obrigado a pegar o lixo da forma que, se ele jogar no chão, enfim. A gente tinha muito caso das pessoas, mas o pessoal da limpeza vai passar aqui, então jogava o lixo de qualquer forma. E a gente começou a fazer um trabalho de humanização desses agentes, né? Então a gente brinca que no fim das contas a gente começou a criar novos criadores, né? Porque a gente tem Boca Rosa, por exemplo, que é um desses agentes que ficou super famoso. O caso dele é emblemático porque logo no primeiro ano que a gente estava trabalhando, o compactador queria passar numa rua, aí tinha um carro à frente que parou, estava com a mala do som ligado nas alturas e não passava, conseguia passar o compactador. Aí Boca Rosa estava trabalhando, era um domingo, ele desceu do compactador e começou a dançar. E aí esse vídeo meio que viralizou. E a gente postou falando assim, o baiano trabalhando no domingo, ao mesmo tempo que trabalha, também se diverte. Enfim, viralizou numa coisa assim, humanizando, porque querendo ou não, ele não podia trabalhar porque o carro estava na frente e foi uma coisa super espontânea, né? Aí ficou aquela discussão, mas ele tá dançando no meio do trabalho, enfim. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas foram começando a ver o trabalho dos agentes, que a gente conecta com as situações do dia a dia, a gente utiliza eles em alguns memes para falar da importância do descarte do lixo de forma correta. Enfim, isso é algo que a gente quer evoluir ainda mais, humanizar os serviços que acontecem na prefeitura, do agente de limpeza, que a gente consegue fazer um trabalho muito bacana, dos motoristas de ônibus, dos agentes de saúde. Eu acho que essa conexão na pandemia a gente conseguiu trazer muito essa coisa do agente de saúde como aquela pessoa que faz esse elo, principalmente por conta da vacina. E eu acho que cada vez mais isso propõe o que a gente fala de relacionamento, né? Eu acho que o PV falou uma palavrinha-chave, né, quando o assunto é rede social, que é relacionamento. E ele vai nos contar agora um pouco mais sobre como eles fazem as interações por lá na Pref de Salvador. Eu acredito muito que quanto mais você conversa com as pessoas, e mesmo que você não consiga resolver, porque a gente sabe como instituição pública é impossível resolver todos os problemas que a gente é demandado, mas cada vez mais que você conecta com as pessoas, às vezes uma mensagem no direct lá falando assim, um pedido de emprego, e mesmo que você não possa dar um emprego, você fala assim, olha, a gente não tem como te dar um emprego, mas você já tentou ir no sistema do Sim, que é um sistema de inserção, você vai levar seu currículo, lá tem cursos para você melhorar e se especializar em algumas áreas. Eu acredito que a gente está aqui na torcida que você vai conseguir um emprego o mais rápido possível. A pessoa sai muito feliz porque ela entendeu que do outro lado tem alguém que está ouvindo ela e também está torcendo e está querendo que a coisa seja resolvida, sabe? Muitas vezes o carinho da instituição pública com as pessoas, acho que é a coisa que mais aproxima, é o que conecta e não é porque você não vai resolver o problema que aquilo ali não gerou uma atenção para as pessoas, sabe? E eu acho que o ponto crucial eu brinco com a equipe, que se a gente não conhece os serviços da nossa instituição, é impossível a gente começar a dialogar. Porque sempre vai ter alguma forma da gente conectar com aquilo, sabe? Pode ser uma forma de auxiliar nisso, ou caramba, se faltou a luz aqui,
eu converso com a diretoria de iluminação e já busco uma solução. Eu vou trazer um caso interessante. No início desse processo com os criadores, a gente tinha uma rua num bairro de Salvador que estava totalmente cheia de buraco. Aí um criador fez uma postagem que era: se você quiser conhecer a lua, vá na rua Tananã, Tananã, Tananã. E aí postou a foto da rua toda esburacada. E aí eu tava saindo para almoçar e eu falei, caramba. E aí toca meu coração. Eu falei, pô. Aí eu já entrei em contato com a diretoria, a secretaria de manutenção e falei, caramba, olha como tá essa rua, a gente precisa resolver. Aí mandei, isso foi sair para almoçar, mais ou menos umas 2h30, eles já tinham ido lá para fazer o processo de manutenção, e aí quando ficou pronto, eles mandaram a foto para a gente, né, para a diretoria digital. Aí quando eu recebi o material, aí eu peguei, aí como eu conheci o criador, aí eu mandei para ele, infelizmente a viagem à Lua foi cancelada. Aí ele fez uma postagem depois, gente, temos que avisar que a viagem à Lua foi cancelada, porque a Lua já está. Enfim, eu acho que isso é muito desse processo de interação e de resposta, né? Não necessariamente é uma pessoa que entrou na página da prefeitura, mas o trabalho de monitoramento e performance da gente encontrou esse material, a gente buscou uma solução e, ao mesmo tempo, trouxe essa conexão. Querendo ou não, esse cara provavelmente na próxima vez vai falar com a gente, falar assim, ó, tá acontecendo isso. Ou se ele postar, a gente vai de novo tentar solucionar, sabe? Gente, eu amei tudo isso que o PV nos trouxe. Primeiro, essa questão da interação com os públicos ser pautada pelo cuidado, pelo carinho. Eu já falei aqui no podcast outras vezes, que em tempos de chatbots, né, de robôs para tudo, quando a gente dedica um pouquinho de atenção, quando a gente consegue ser humano de fato na hora de interagir, a gente estabelece um laço, a gente com certeza ganha muitos pontos na percepção positiva que as pessoas vão ter de nós, né? E isso vale mesmo para quando a gente não consegue resolver os problemas delas. E eu amei também o exemplo da Lua, né? Porque às vezes é possível a gente ir lá e de fato resolver o problema. Sim. Então, comunicação não pode ficar só no quadrado da comunicação, né? A gente tem que realmente ser um instrumento de gestão, a gente tem que fazer esse hub com outras áreas da organização. É assim que a gente é realmente eficiente, que a gente presta um serviço de fato, e é assim que a gente vai conquistar o coração das pessoas, né? E aí, por falar em conquistar o coração das pessoas, pessoal, eu queria trazer rapidamente aqui um conceito que eu vejo que é muito difundido no mundo da comunicação de empresas, de marcas, né, de vendas, mas que eu acho que a gente aplica pouco no mundo da comunicação do setor público, que é a gente olhar para o funil de conversão. Vocês já ouviram falar nisso? O que que é, pessoal? Eu também já falei outras vezes aqui no podcast que tudo que a gente faz, né, em comunicação, a gente tem que olhar para dois elementos principais, que é o para quê e o para quem, né? Então, tudo que a gente faz, a gente pensa que tem que ser para um determinado público fazer ou compreender ou assimilar alguma coisa. E para isso, a gente precisa saber onde esse público está, né? Se é no topo, no meio, no fundo do funil, ou seja, se essa pessoa ainda nem nos conhece, né? Muitas vezes nem sabe o que que a nossa instituição faz. Ela estaria ali lá no topo do funil. Ou se é alguém que já conhece, mas ainda não se aproximou, estaria ali no meio do funil. Ou de repente, se é alguém que já está no dia a dia, né, que já atua no dia a dia próximo da nossa instituição, ou que já estabeleceu alguma interação, que estaria ali mais para o fundo do funil. De forma bem resumida, é isso. Se vocês quiserem, eu posso trazer esse conceito de uma forma um pouco mais aprofundada em um próximo episódio ou numa pílula. Mas por que que eu estou falando isso? Porque dependendo da etapa, né, em que o nosso público está ali, do local do funil, a nossa estratégia de comunicação digital precisa ser diferente. E aí eu fiz essa pergunta para o Luciano para saber se eles olham para isso lá no dia a dia da Alep e como que eles fazem isso. Então vamos ouvir. Uhum. Sim, a gente pensa é, como a gente identifica como um dos grandes problemas de comunicação da instituição o desconhecimento. A gente hoje trabalha mais o topo de funil, né? Hoje a gente trabalha mais conteúdos de descoberta para que as pessoas descubram a Assembleia Legislativa. Mas a gente também trabalha outros conteúdos também de conversa, de relacionamento. Então, quando a gente brifa a criadora de conteúdo, já
já diz, ó, é um conteúdo de descoberta, é um conteúdo para pessoas que não conhecem a LEP. Ou esse conteúdo aqui já é para pessoas iniciadas, né? Então a gente pode fazer um pouco mais sofisticado. Ele não vai entregar tanto, mas ele talvez tenha mais engajamento. E também tem aqueles momentos de que, por exemplo, se a gente organiza um mutirão de saúde na Assembleia que tá com inscrições abertas, né? A gente também, ó, o objetivo desse conteúdo aqui é converter inscrições. Então, faça uma peça com as informações e tal, incentivando as pessoas a se inscreverem, né? Então, a gente observa, assim, esses momentos da comunicação, os momentos da relação do público com a nossa organização, né? Eu acho que isso é muito importante que a equipe de criação tenha consciência disso para conseguir que a gente atinja os resultados esperados. E perguntei para o Luciano o que eles vêm observando que está dando mais certo, principalmente no Instagram, que é o carro-chefe lá na LEP. A gente tem percebido que nos últimos meses tem funcionado bem carrosséis compartilháveis, que as pessoas se identificam de alguma maneira e compartilham nos próprios stories, compartilham nos WhatsApps, e isso aumenta a entrega, né? Teve um recentemente, para dar um exemplo concreto, coisas que todo pernambucano precisa saber. E aí, curiosidades sobre Pernambuco, coisas que geram identificação e informações sobre a casa, né? No fim, a gente encaixa alguma coisa lá para falar da instituição. Então, as pessoas se identificam com aquilo e começam a compartilhar. O formato Rios, em tese, também seria outro formato bom para descoberta, né? Porque ele tem o potencial de ser entregue para não seguidores, tem muito potencial de ser entregue para não seguidores. Mas não é o formato pelo formato, né? A gente precisa encontrar um conteúdo que consiga furar a bolha. Então, é teste e tal. Já o PV frisou bastante a importância de a gente usar personagens nas nossas redes e contar histórias. Porque sempre tem aquele cara que é carismático, uma pessoa que é bem-humorada, ou uma pessoa que é mais sisuda, mas tem sempre ali uma piadinha, alguma coisa que pode ser utilizado para apresentar alguma coisa, sabe? A gente foi conectando isso e cada vez mais vão surgindo, né? Aqui na equipe os meninos falam assim, não, PV tem um radar para encontrar personagem. Aí vai surgindo, também tem o motorista Luciano, que é um motorista que a gente descobriu que era cantor de arrocha. E aí, disso aí descambou até uma campanha da prefeitura para falar sobre o BRT que estava sendo lançado. Então, você começa a trazer pessoas que contam um pouco da sua vida ou destravam um lugar que muitas vezes as pessoas imaginam. Você vai entrar num ônibus e tem um cantor que é motorista, sabe? Esses elos são super fantásticos. Para encerrar, gente, vamos ouvir as dicas finais dos nossos queridos entrevistados, começando pelo Luciano. Em seguida, a gente já ouve o PV. Eu acho que uma coisa muito importante para a gente que trabalha com comunicação é estudar. Estudar, estudar, estudar. Quando eu digo estudar, não é só abrir o livro e ler de capa a capa. É importante também ter esse momento, né? Mas a gente que trabalha com conteúdo digital, a gente precisa estudar os formatos, testar os formatos, publicar e perceber o que deu certo e o que deu errado. Então, estudar também na prática, né? Muito tentativa e erro. Não tem como, não tem como. Os critérios de distribuição, eles mudam com o tempo, né? Quem trabalha, quem produz conteúdo que é distribuído por algoritmos, precisa fazer testes. Não tem como. O flop faz parte e o hit faz parte também. Vai ter que conviver com isso. É muito importante consumir muito conteúdo de diferentes vertentes. Consumir muito conteúdo, perceber o que está funcionando, o que não está. E aí, talvez uma dica legal seja procurar por curadorias de conteúdo, que é o caso do podcast aqui, né, do Guia de Sobrevivência. Esse oceano de informação que a gente tem disponível hoje é muito difícil a gente ficar exposto a conteúdos de forma aleatória, desgastante, né? Leva muito tempo. Então, curadorias de conteúdo são talhos, né? E talvez a dica que eu deixo é uma dica que está lá no nosso mural o dia inteiro e o ano inteiro cada vez mais que a gente
pode conectar com as pessoas e mais se preocupar com a interação do que números, faz muito mais resultado, porque se a gente está falando de comunicação digital e está falando de rede social, é troca de interação. Se você não faz interação, você não está fazendo rede social. Então, não adianta a gente pensar, como você falou no início, fazer milhares de posts se você não está interagindo, se você não está conversando com as pessoas. Eu acho que a dica principal é como a gente pode, em 2025, interagir mais, ou com criadores novos, ou através de pessoas que já estão ali no nosso dia a dia. A gente precisa sair do online e ver o que está acontecendo no offline e trazer isso para o mundo digital, sabe? Eu acho que é o que a gente se propõe a fazer aqui, cada vez mais excluir barreiras, como você falou, ou quando eu consigo conectar com pessoas que talvez podem pensar diferente politicamente, quando a gente consegue unir todo mundo no mesmo lugar, eu acho que é muito disso, sabe? A união de pessoas que têm o mesmo propósito, sabe? Eu acho que é isso. Tempo já estourado aqui no podcast, mas eu não posso deixar de fazer o tradicional resumão do episódio, pessoal. Vamos lá. Conteúdo digital é conexão, e isso quer dizer muitas coisas, que a gente deve sim planejar, mas que a gente tem que se manter conectado com o que acontece nos bairros, na cidade, no estado, no país. Acima de tudo, o que a gente publica nas redes sociais tem que ter relação com o dia a dia das pessoas e despertar nelas aquela sensação de isso aqui é para mim. Para isso, vale a gente fazer uso de carrosséis, de conteúdo que desperte vontade de compartilhar e também de personagens da vida real, que vão dar vida para os nossos perfis, né? E também se conectar com o offline. Estar conectado com o que acontece ao nosso redor é primordial também para a gente acertar o tom quando o assunto é mais polêmico, sobretudo em contextos tão polarizados como os que a gente tem hoje, né? E ter uma brand persona bem estruturada permite que a gente aprofunde as conexões, faça uso de humor, por exemplo, de uma forma mais segura, né? Mais consistente. Ainda assim, na hora de usar uma abordagem mais ousada, tenta antecipar reações negativas e buscar vacinas para isso. Mais importante é a gente pensar nas redes sociais como instrumentos de gestão que podem melhorar a vida da comunidade em que a sua instituição está inserida. Quando a gente mantém esse foco, a gente consegue muito mais do que ser útil de fato, pessoal. A gente consegue furar bolhas e até mesmo unir pessoas com visões opostas, porque a gente se pauta pelo que temos em comum. Pessoal, eu sei que muito tem se falado do uso das redes sociais após as mudanças anunciadas pela Meta. O episódio não tratou disso, não era o foco. Porém, o que a gente tentou focar aqui foi no bom uso dessas mídias, né? A partir de 2 exemplos concretos, no caso, um do executivo, outro do legislativo. Então, eu espero que esse episódio tenha te inspirado a realizar um bom uso das redes sociais com muita consciência, com muita conexão e fazendo diferença na vida das pessoas, né? Se conectando com o que acontece de verdade na vida das pessoas. Eu agradeço demais ao PV Bispo e ao Luciano Galvão. Fica o convite para vocês acompanharem o trabalho deles, a PREF de Salvador e a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Os links estão aqui no episódio. Muito obrigada pela audiência, pela companhia. Se você gostou, avalie o episódio e me manda também um oi nas redes sociais, por falar em redes sociais, né? Como você me encontra como Aline Castro Comunica. Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.